quer dizer, eu só começando que eu só levanto antes do meio-dia hoje para dar aula para vocês, né. Então, já começa por aí, né, gente. Que não levanto meio-dia antes do meio-dia nenhum dia. Sabiam disso? Já falei para vocês, né. Vamos ver aqui que uma hora abre. Espera aí que eu vou botar tela cheia. Estão enxergando aí, gente, direitinho? Sim? Olha o que que eu quero falar para vocês, ó. A concordância nominal. É a concordância entre os nomes. No português, na língua portuguesa, no estudo, nós dividimos em determinada hora o todos os as palavras que existem em 2 tipos, nomes e verbos, porque os verbos são conjugados, né, e os nomes eles variam em masculino gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo, diminutivo e grau normal. E os verbos eles são conjugados, então nós temos essa diferença, certo? Então, por isso que, em muitos casos, a gente divide, em muitos conteúdos, a gente divide as palavras entre nomes e verbos por causa desse funcionamento. Por isso que nós temos que estudar concordância verbal separada de concordância nominal, né? Então, aqui, ó. Aqui, então, nós vamos ver os nomes, certo? E assim, ó, a concordância normal, ó. Menina, que é de quem nós estamos falando, né? A concordância nominal, normal é menina é feminino, a menina. Ó, o adjetivo, a característica da menina, bonita. Esse aí é o normal, né? Mas temos os casos específicos. Vamos vê-los então. Olha os casos específicos. A primeira regra, ó, um adjetivo referindo-se a mais de um substantivo. Olhem que na menina era um adjetivo, um adjetivo para um substantivo. Bem mais fácil, né? Então, aqui, ó, quando esse adjetivo, está aqui o adjetivo colorido, certo? E aqui colorido, está aqui o adjetivo. É ele que nós queremos combinar, porque aqui estão os substantivos, ó, bandeira e balão. Então, vamos ver, ó. Quando o adjetivo vier antes dos 2 substantivos, que o problema aqui que são 2, ó, e a bandeira é feminino e o balão é masculino. Então, aqui, ó, nós temos dois tipos aqui, ó. Botei a bandeira para o primeiro, ó. Comprou colorida bandeira. Eu vou combinar com o mais próximo, ó. Ou comprou colorido balão, certo? Aí combina com o mais próximo quando o adjetivo vier primeiro, certo? Agora, se o adjetivo vier antes
antes de nomes próprios, de 2 nomes próprios, aí tem que ir no plural, ó. Eis as intelectuais Clarice e Rosa. Temos esse detalhe. Agora, quando esse adjetivo vier depois, ó, aquele lá vinha antes, né? Agora, ó, ele vem depois dos substantivos. Aí nós temos duas alternativas, ó. Comprou, continua sendo a bandeira e o balão, ó. A bandeira feminina e o balão masculino. É esse o detalhe, ó. Porque se fosse a bandeira e a pasta, não seria as duas femininas, não seria tanto problema. O problema é que uma é masculina e outra é feminina. Então, aqui, ó, eu posso concordar com o mais próximo, ó, comprou bandeira e balão colorido, ou posso concordar com o conjunto. E o conjunto aqui, ó, a gramática, ela é machista. Quando for com o conjunto, é masculino, certo? O conjunto de um masculino e um feminino fica no masculino, certo? Então, ó, comprou bandeira e balão, aí com o conjunto eu tenho que botar no plural, né? Coloridos, no plural e masculino. Ó, agora eu botei a bandeira para frente aqui. Ó. Então, ó, a bandeira colorida e o balão e a bandeira coloridos, combinando com o conjunto. O conjunto vai ficar o mesmo, certo? Agora, olha o detalhe, que aqui, ó, tem o verbo, ó. Esse aqui está um do lado do outro. A bandeira e o balão aqui é o sujeito, ó, da oração, ó. Aqui é um verbo de ligação, ó. A bandeira e o balão coloridos, porque esse verbo de ligação, o complemento de um verbo de ligação é o predicativo. E o sujeito, o ser de quem nós estamos falando, ele combina com o predicativo quando é verbo de ligação. Agora a regra 2. Agora é o contrário, é um substantivo referindo-se a mais de um adjetivo. Olha aqui, ó, a música, certo? Agora é o substantivo, um substantivo, ó, adoro, há duas possibilidades. Adoro a música brasileira e a italiana, quer dizer aqui, ó, adoro a música brasileira e a música italiana, certo? A música está escondida aqui, ó, certo? Aí eu concordo com o mais próximo quando tiver esse A. Então, adoro a música brasileira e a italiana. Eu separei, ó, a música brasileira e a música italiana. Agora, olhem esse aqui, ó. Adoro as músicas. Agora, eu não separei, ó, brasileira e italiana. Então, aí eu vou colocar no plural. Adoro as músicas brasileira e italiana. Concordo com o mais próximo quando tiver esse aqui, certo? Expressões e palavras que merecem atenção especial. A palavra meio. A palavra meio, ela só vai para o feminino quando ela for metade, que aí ela é um numeral. Então, ó, comi meia jaca, aí eu posso usar meia. Agora, quando ela for um advérbio de modo, um pouco, um tanto,
Um advérbio é uma palavra invariável, ela não varia nunca. Então, a Regina ficou meio irritada, um pouco irritada, não é metade irritada, certo? O meio é só quando eu posso quantificar que é metade. Agora aqui, ó, porque o meio, ó, advérbio é sempre invariável. Ó. Encontrei-a meio triste e estavam meio nervosos, ó, um pouco nervosos, certo? E ele é invariável ainda, não varia nem para o plural. É por isso que o menos, que é um erro muito comum, está errado, porque menos é um advérbio, não varia nunca. Outra palavra, o bastante. Ó. O bastante, ele pode ir para o plural ou não. Ó. Quando ele for um advérbio, que é uma palavra invariável, ó, Pedro e Paulo são bastante inteligentes. E aí eu troco por muito e vai ficar, ó, no singular, ó. Pedro e Paulo são muito inteligentes. Então, esse bastante aqui é um advérbio. Aí ele não se modifica. Agora, olhe esse aqui, ó. Há salgadinhos bastantes na festa. Ó. Há muitos salgadinhos na festa, certo? Aí eu troquei por muitos, ele é um pronome indefinido. E aí, pronome indefinido, ele pode tranquilamente ir para o plural, certo? Então, o bastante eu troco por muito. Se ficar no singular, o bastante fica no singular. Se ficar no plural, o bastante fica no plural. Agora, essas palavras aqui, ó. Anexo, próprio, mesmo, incluso, kit, obrigado, junto e leso, concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que ele se refere. Ó. Ela própria redigiu a carta. Ele próprio redigiu a carta. Ó, cometeu um crime de lesar, ó. Cometeu um crime leso patriotismo. Cometeu um crime lesa majestade. Remeto-lhes juntas as faturas. Remeto-lhes juntos os documentos, combinando com a palavra a que se refere. Agora precisa uma atenção aqui. O junto, funcionando como advérbio ó, juntamente, ou compondo locução prepositiva junto com ou junto de é invariável. Junto, remeto-lhes às certidões, quer dizer juntamente, certo? As certidões seguem junto com os documentos, aí fica no singular. Tem sempre um detalhezinho no português, né, gente? Esse que é o problema, né? Tem a regra e um detalhe, a regra e um detalhe. Ó, vão anexas as cópias, os gráficos vão anexos. Agora aqui, ó, se vier uma preposição ó, em anexo, quer dizer juntamente, né? Ó, em anexo, seguem as faturas. Se tiver uma preposição, não vai para o plural. Ó, ele mesmo resolveu a questão, ela mesma resolveu a questão, nós mesmos cobraremos a dívida, se for mulher, nós mesmas. Atenção, mesmo será invariável quando significar realmente inclusive, que aí é advérbio. Elas rasgaram mesmo os documentos, realmente? Até porque não sentam mesmos, né? Elas rasgaram mesmos, né? A mesma coisa é o obrigado, a gente, que as pessoas lá no Face, no Instagram, muitas vezes erram. Ó.
Porque se eu sou menina, eu digo muito obrigada, porque obrigada quer dizer eu estou agradecida. E quem é que está agradecida? Eu, menina, certo? Então, ó, muito obrigada, disse a Anitta, muito obrigada, disse Carlos. E tem um detalhe sempre, ó. Quando, depois de obrigada, muito obrigada, fulano, sempre vírgula, certo? Que aqui é um vocativo. Ó, o incluso, ó, segue incluso os documentos, segue inclusas as faturas, segue incluso o recibo, certo? Mesma coisa. E o kit, ó, estou kit com os credores, estamos kits, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem um gatinho aqui, estou aqui na casa da minha irmã, tem um gatinho gritando aqui na porta, só um pouquinho, tá, gente? Tá, pronto, gente. Peguei. Vou mostrar para vocês o gatinho, gente. Ai, vamos ver, peraí. Olha, estão enxergando o tamanho do gatinho? É, já deixei tu entrar, pronto. Vamos parar de miar? Estão enxergando, gente? Tá, pronto, pronto. Agora tu ficas aqui, ó. Pronto, pronto. O tamanho da pessoa. Tá, pode deitar aí agora. Senão ele fica na porta, miando. Vamos ver agora. Ó. É proibido, é bom, é necessário, é preciso, é permitido e é ótimo. Olha o detalhe, ó. Essas palavras aí, elas precisam de um determinante. Elas precisam, para elas irem para o feminino, ó, elas precisam daquele determinante aqui, esse A, ó. Estão vendo? Ó, é proibida a entrada, a cerveja é boa, a coragem é necessária, ó, é proibida a entrada, é precisa a união, é necessária a compreensão, ó, é permitida somente a permanência de funcionários. Aí, esse é proibido, é boa, é necessária, é preciso, é permitido, vai para o feminino. Caso contrário, sem determinante, olha como é que fica, ó. No masculino, não determinou que é feminino, fica no masculino, certo? É proibido entrada, cerveja é bom, coragem é necessário, é preciso união, é necessário compreensão, é permitido somente permanência de funcionários. Então, tem esse detalhe aí com essas palavras que às vezes as pessoas estranham, mas é assim, ó. Se vai botar um cartaz, ó, é proibido entrada. Agora, é proibida a entrada. Se eu botar o A, eu boto no feminino. Agora, essas palavras aqui, ó, menos, pseudo, alerta, haja vista, envia de, em mão. São invariáveis, gente. Não se modificam, ó. Sofia berrou muito no jogo. Haja vista sua voz rouca. Havia menos alunas este ano na classe. Ela é uma pseudo-doutora, uma falsa doutora.
Os seguranças estão alerta, porque isso aí é um advérbio. Ó. Eles estão em via de perder o jogo, porque lembre-se que existem duas vias, uma que vai e uma que vem, e eu não posso ir e vir ao mesmo tempo, né? Então, eu estou numa via só, por vez. Entreguei-lhes os convites em mão, não preciso me agarrar no convite com as duas mãos, certo? Eu entrego somente com uma mão, não é isso? Ó, proibido entrada ou a entrada proibida. A entrada é proibida, assim que a gente faz o cartaz, certo? Agora o caro e o barato, ó. E eles vão ser invariáveis quando custar, ó, com o verbo custar, ó. Custou caro a moto, custou caro o carro. A mesma coisa é o barato, certo? Custou barato a moto, custou barato o carro. Se tiver esse verbo, custar, ele é invariável. E o invariável é sempre aqui, ó, no masculino, certo? Agora, ele é variável quando for com o verbo ser e estar, que aí ele vai ser um adjetivo, ó. E um adjetivo, ele é variável, ó. Foi cara a moto, foi caro o carro. Foi barata a moto, foi barato o carro. Só e sós, ó. É invariável quando for igual a somente, que somente é um advérbio. Não consigo entender porque só as mulheres são fiéis, porque somente as mulheres são fiéis. E é variável, ó, quando for igual a sozinho. Os namorados ficaram sós, ou a sós em casa, qualquer um dos dois dá certo, certo? Então, ficaram sozinhos. Aí ele é variável, tanto é que ele troca por no trocar já fica no plural. A palavra melhor, ela é invariável quando ela for um advérbio e ela vai significar, ó, mais bem, certo? Então, ó, organizei melhor minha coleção de selos. Organizei mais bem, é que a gente não usa mais bem, a gente só troca aqui, né? Agora, variável, ela vai ser um adjetivo, ó. Bom. Bom é um adjetivo. Os melhores, os bons da noite, foram premiados. Então, aí, ó, o bom é um adjetivo que ele é variável. Atenção, deve-se usar mais bem antes do particípio. Então, ó, os professores devem ser mais bem remunerados. Olha aqui, ó, remunerados, particípio, ó, quando o verbo está ali, ó, certo? Terminado em ado. Agora o advérbio, ó, modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio. É esse que é o advérbio. E sempre no singular, ó. A protagonista desse filme anda estranho, certo? A cerveja desceu quadrado. A maneira como ela desceu é um advérbio. As mulheres costumam falar rápido para poderem falar mais. Então, o advérbio é sempre no singular, porque ele é uma palavra invariável. E o invariável é sempre no masculino. Agora a palavra mil, ó.
o numeral 1000, né? A palavra que antecede o numeral 1000 concorda com o substantivo a que se refere. Ela é consumista, ó, gasta R$ 2.000 ou foram distribuídas 2.000 camisinhas e, como não houve espetáculo, essas 1.000 pessoas, certo? O 1.000 concorda com a palavra a que ele se refere. Agora, o milhar e o milhão, eles são masculinos. Então, olha aqui, ó, 2 milhões de enfermeiras, ó, foram treinadas para vacinar os idosos. Durante o show, ó, aqueles milhares de pessoas vaiaram o cantor. Milhão, sempre masculino. Agora, o nenhum, ó. Olha só. O nenhum é variável, ó, porque ele é um pronome indefinido. Ó. Os rapazes não são nenhuns ignorantes. As moças, nenhumas ingênuas. Não tenho nenhum centavo na carteira, logo, nenhuma chance de ir ao cinema. Concorda com quem ele se. E aí tem uma coisa ali no meio possível, deve fazer a variação de acordo com esse artigo aqui que vem antes, ó. Certo? Ó, vencia obstáculos o mais difíceis possível. Vencia obstáculos os mais difíceis possível, porque aqui está o artigo definindo, ó, definindo que é masculino singular, definindo que é masculino plural. Agora, gente, nós vamos fazer uns exercícios. Deixa eu ver que horas são. Agora, o que eu quero que você. Marcar as frases incorretas. Porque aqui eu não vejo se alguém manda alguma coisa. Ó, vamos ver quais estão corretas e quais não, certo? Ó, meu cunhado me pediu emprestado a quantia. Então, está errado, sabe por quê? Ó, emprestada a quantia, combinando aqui com a quantia, não com o meu cunhado, certo? Ó, ele está bastante decepcionado. Haja vista. Haja vista é uma expressão invariável, sempre assim. Ó, quando não tiver o custar com o barato, ó, minha bota de couro foi barata. Combino lá com quem bota barato. Mas minha blusa custou caro. Quando tiver o custou, aí fica no masculino, certo? Ó, Cristina recebeu bastantes elogios. Troco por muitos, ó. O bastante sempre tem que trocar por muito. Muitos ficou no plural, o bastante no plural. Elas próprias, ó. Ai, agora o gato quer sair, gente. Primeiro ele quer entrar, depois ele quer sair.
elas próprias receberam os convidados. Ó, esse própria combina sempre com quem a ele se refere. Neste ano havia menos, não interessa se são candidatas, ó. O menos é invariável. Na Copa, os jogadores ficam muito tensos, ó, então essa aqui está errada, ó. Temos que tirar esse S, certo? Ah, esse aqui, ó, já é meio-dia. Aqui, ó. Então fica no masculino, certo? Os especialistas dizem que banana é bom. Bom, não botou a banana, se fosse que a banana é boa, mas que banana é bom para os ossos. Não determinou ali com A, ó, nem o permitido e nem o bom. Agora aqui, ó, é necessária muita calma. Olha o detalhe aqui, ó, que aqui não é o artigo, mas ele determinou que é feminino, ó, tem muito e muita, né? É, aqui está no feminino, é necessária muita calma. Então, pode determinar com outra palavra feminina, é necessária essa calma. Então, se tiver outra palavra feminina, é um determinante feminino, certo? Ó, esta abóbora, ó, determinou que é feminino, ó. É boa. Regina tinha o hábito de falar consigo mesma, porque a Regina é feminino. O mesmo combina, ó. Ela arranhou realmente o carro do namorado? Aí, ó, esse aqui é um advérbio. Aí não, quando for trocado por realmente, não vai, certo? Olha esse aqui, ó. Muito obrigadas, responderam Carla e Sônia. Tá certo? As duas, ó. As duas são femininas e ainda no plural. Aí seria no singular, ó. Muito obrigada, respondeu Carla. Muito obrigado, respondeu Carlos. Anexo a esse bilhete segue uma foto. O que que segue anexo à foto, né? Então é anexa. Ó, anexa a foto. Segue inclusos ao recibo as promissórias. O que que seguem inclusas? As promissórias que é feminino, então segue inclusas. Roberta ficou meio neurótica, porque ela não está só a metade, ela está um pouco, não quer dizer que seja a metade, certo? Consideramos inapropriadas suas declarações, ó, suas declarações inapropriadas, porque quando vem um adjetivo aqui antes, ele concorda somente com o mais próximo. Ó, odeio estudar as concordâncias nominal e verbal, certo? Estudo o idioma francês e o alemão. Então, aqui, ó, o idioma, porque estudo o idioma francês
e o idioma alemão. Se não tivesse o aqui, ó, seria estudo os idiomas francês e alemão. Os policiais ficaram alerta. Ó. Alerta aqui, ó, é um advérbio, e aí é invariável. Pode ver que não é uma característica dos policiais, ó, certo? Se fosse os policiais alertas estavam de plantão, aí seria um adjetivo, uma característica dos policiais, certo? Opa, aqui é 24. Deveria estar inclusa ao contrato a cláusula. A cláusula inclusa. Então, a gente sempre tem que ver a palavra a que se refere. Agora, aqui, ó, são necessárias muitas vitaminas para esse rapaz. Ó, necessárias se refere a vitaminas. Ó. Essa palavra sempre a quem ele se refere. Os inquilinos pagaram aluguel e ficaram quites. Quem é que ficaram quites? Os inquilinos. Então, o kit se refere a inquilino, certo? Os novos alunos foram mais bem orientados para o teste que os antigos. Esse mais bem aqui, ele sempre vai fazer, ele faz uma comparação, né, gente? Por isso que ele fica o mais bem, ó. Aí, quando for esse participe aqui, ó, terminado em ado, ed, ido. De todos os filhos, Ronaldo foi o que melhor tratou os pais. Ó, singular. Grande parte das provas foi gravada. Quando nós tivemos aqui, ó, essa grande parte, ó, esse vai ficar no singular, certo? Não combina com as provas, combina com a grande parte, certo? Esse aqui a gente chama de uma expressão partitiva, é uma parte de alguma coisa. Ó, os milhões, ó. Milhão sempre no masculino. Ó. 2 milhões de meninas gritavam para o ídolo. Agora, ó, esta dupla gosta de cinto e fivela. Olha que aqui estava douradas. Então, ele combinou com o conjunto, certo? E o conjunto é sempre masculino. Agora, essa aqui eu poderia combinar também, ó, com a fivela, que aí seria dourada, certo? Mas aqui, ó, o plural é sempre no masculino. A mais jovem atleta nadou 200 metros, combinando com metros aqui, que é masculino. Esta dupla gosta de cinto e fivela dourada. Tá certo aqui, ó. Combinou com a mais próxima. E a outra lá combinou com o conjunto, ficou no masculino plural. Ó, amigas, aluguei espaçosa cozinha. Quando o adjetivo vem antes, ó, ele combina com mais próximo. Espaçosa cozinha e salão para nós. Os roqueiros gostam de camisas e chapéus pretos, ó. Por quê? Ah, bom, aqui combinou com os chapéus
E se fosse o conjunto, seria pretos também, ó, porque camisas e chapéus vai ser masculino, plural. Amiga, amigas, a cozinha e o salão são muito espaçosos. Ó. Aqui está o sujeito da oração, com o verbo de ligação. A cozinha e o salão espaçosos. Lembrem que o verbo de ligação ele está somente aqui para ligar o sujeito ao seu complemento. Mulheres apaixonadas falam maciamente. Aqui é um advérbio, a maneira como ela fala, ó, então é um advérbio, certo? Um advérbio de modo, então não muda. Os pacientes ficaram sozinhos, ó, com a enfermeira. Vai para o plural, está certo. O só é só quando for somente que não vai para o plural. O brinco e a pulseira estão quebrados. Ó, porque aqui está o verbo de ligação, ó. O sujeito ao seu complemento. Aí são dois, um masculino e um feminino, sempre o plural masculino, certo? Ó, não foi honesta a sua atitude, pois você era o único que possuía menos condições de ajudá-lo. Aí, então, gente, nós temos a concordância. Aí, deixa eu ver onde é que a gente estava. Aqui. Deu para entender um pouco, gente? Vou ver o que escreveram. A gente não consegue ver o que escreveram. Dá para ver depois? Mostrar todos. Vamos ver. Uhum. Deu para entender um pouco, gente? E o gato, hein? O gato é o Leco, gente. Não, manhoso, manhoso, só vocês vendo, né? Aí ele ouve a voz da gente, ele fica chamando. Enquanto a gente não abre, ele não fecha a boca. Aí depois ele fica um pouco depois, ele quer sair também. Ele é muito lindo, né? Uhum, mas olha, é gorducho, vou dizer para vocês. Então tá, um abraço para vocês, tá? Agora são 12h08. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Sobre a concordância ou sobre o quê? Porque depois vai ter concordância nome verbal, e eu também vou pedir para eles agora a próxima pessoa que faltar, que eu quero rever aquele com detalhes, aqueles da primeira aula, das figuras de linguagem, da intertextualidade, certo? Ai, vou mandar o material agora mesmo, senão eu esqueço, certo, gente? Eu não sei se faltou algum material para eu mandar, vocês me falem que eu anoto aqui. Vou botar aqui. Material de crase eu mandei? Vou mandar de novo de crase. Eu não sei o que aconteceu a crase, que eu fiz crase e o Christian também, né? Mas também mal não faz, né, gente? 2 vezes, né? Faz mal e a gente não ter estudado. Agora, estudar 2 vezes não faz mal, né? Tá bem? Um abraço para vocês todos, tá? Tudo de bom para vocês, tá?
Bom final de semana para vocês também.